Queridos irmãos, queridas irmãs, então, questão 760, pena de morte, né? Sequência, Kardec, ele tece um comentário aqui agora, depois nós vamos para a questão 761. E a questão 761, ela é boa para demais. Eita, Kardec arretado, viu? Esse caboclo, eu acho que ele era brasileiro, viu? Tem lá minhas dúvidas, mas Kardec, ele não era francês, não. Tô brincando, francês sim. Kardec diz assim, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Sem dúvida, o progresso social. Agora você analisa só a respeito do progresso social com relação aos direitos humanos em alguns vídeos que nós já gravamos sob pena de morte, que aqui nós estamos comentando a respeito sob pena de morte. Estou comentando a respeito de assassínio, duelo, crueldade. Nós nos encontramos nesse meio devido ao nosso primitivismo, o nosso selvagerismo, ou não é? Então, analisa só para você ver. Kardec, olha o que Kardec está dizendo. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Nossa, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui, o governador, o presidente de um país que lê isso aqui, ele fica... Olha, se ele não mudar... Ainda bem, né, que tem o Vale do... Tem o Vale... Quando fala assim, Vale dos Suicidas, generaliza-se tudo, viu, gente? Você sabe por quê? Porque agiu contrário às leis divinas. Vai para o umbral. Vai para o umbral. Vai para o Vale dos Suicidas. Porque o magistrado que age ilegalmente, ilicitamente, está agindo contra os desígnios do Pai. Vai para o umbral. Ele é um suicida. Calma lá. O religioso que age ilicitamente vai para o vale do suicida, porque caracteriza também suicídio. Os filósofos que agiram e que agem erradamente vai para o vale do suicídio, porque caracteriza suicídio. Tudo que é contrário. Então, beber, fumar, droga, prostituição, porta larga, egocentrismo, orgulho, egoísmo, caracteriza suicídio. Caracteriza suicídio. Sabe aquele desejozinho que veio em você de dar uma paqueradazinha? Mas você já tem sua esposa. Você já tem seu marido. Sabe aquele desejozinho? Caracteriza suicídio. Ora, gente, é contrário às leis de Deus. Isso é lei. Isso é lei imutável. Não é o banana aqui que está dizendo, não. Isso é lei imutável. Por isso, Jesus trouxe essa lei há 2000 anos atrás. Então, o que eles fizeram no catolicismo há 2000 anos atrás, depois que o Cristo, o plano dele?
Analisaram todo o conteúdo das leis divinas? Não. Aí transformaram o imutável em mutável. Não, as leis do Cristo não nos favorecem. E de jeito nenhum. Não vai ter quem nos mantém no trono. Não vai ter quem nos mantém na vagabundagem, na preguiça. Você entendeu? Nós precisamos modificar tudo isso aqui. Porque nós adoramos luxúria, ostentação. Nós adoramos templos. Entendeu? Alcovas luxuosas, carros blindados, liderança mundial. Nós adoramos isso. Nós não vamos aceitar as leis desse Jesus, não. Que isso? Onde se viu isso? Perdoar aqueles que nos ofenderam? Amar aqueles que nos ofendem? De jeito nenhum. Então, por isso que mudaram toda a lei que existe, principalmente dentro do catolicismo. É tudo mudado, foi tudo mudado. É onde nos vídeos anteriores eu disse várias vezes e repito, não tem problema. Eu não tenho, como se diz, eu não tenho as nádegas presas com ninguém. Entendeu? Com político, com a justiça, com ninguém. Não é um país da democracia? Eu falo o que eu quero, embasado na justiça divina, de acordo com 37 anos de espiritismo. Eu não vou calar minha boca. Mas que expulsaram Deus e Jesus do cristianismo, expulsaram. E sabe quem fez com que Deus e Jesus voltasse novamente ao cristianismo? Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 18 de abril de 1857, quando ele codificou a doutrina dos espíritos. Foi o mesmo que abrir as portas para que o Cristo e Deus retornasse ao seio do cristianismo redivivo. E, gente, a pessoa precisa estar assim meio que com a língua afiada, você entendeu? Para poder vir bater um papinho com a gente a respeito dessas coisas. Não é que a gente briga, não. Mas por essa doutrina, por Deus e por Jesus. Aí você me diz assim, mas então quer dizer... O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que enquanto muitas pessoas ainda encontram e estão naquela ilusão de que Deus e Jesus retornará à Terra, Jesus já retornou à Terra há 164 anos atrás, através da codificação da doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por ele há 2000 anos atrás. E muitas pessoas aí ainda esperando que Jesus retorne à Terra, como uns bestas perdendo tempo na evolução. É brincadeira, né? É brincadeira. Mas tudo bem. Cada um é cada um. Isso não é imposição, mas é um estudo que as pessoas têm que raciocinar. Ora, gente, a pessoa que não sabe nadar, ele pula numa represa sem pelo menos um colete salva-vida? Me responda isso. Luiz, ele pula. Só se ele quiser se suicidar. Me diga, quem tem coragem de chegar e meter a mão na caixa de moribundo?
Quem tem coragem de chegar e pegar um cascavel na mão? Quem tem coragem de chegar e passar a mão na cabeça de um leão e ainda pedir para ele assim, abre a boca que eu vou escovar teus dentes? Ai, dai-me licença, né? Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixará a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte. Olha só para você ver. Mas seria injusto para com a sociedade moderna, eu não concordo com esse termo aqui de sociedade moderna, mas tudo bem. Quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte. Existe uma restrição lá naqueles países na pena de morte, você entendeu? Na cadeira elétrica e nas injeções letal, mas não na pena de morte que encontram-se no seio da sociedade na exclusão de muitos da sociedade. Porque a exclusão é uma pena de morte. Porque leva o indivíduo a ser humilhado, a ser expulso do meio onde ele tem direito. A partir do momento que o ser encontra-se em processo de evolução, todo mundo tem direito. Aí você me diz assim, então quer dizer que Kardec errou? Não, ele está certinho. Só que nós temos que analisar que pena de morte não significa apenas cadeira elétrica e injeção letal. Existem milhões de penas de morte no mundo sendo praticada nesse exato momento que você está ouvindo esse vídeo. Inclusive no Brasil. Ou você vai me dizer que o que está acontecendo no Brasil, nas religiões, eu falei inclui até o espiritismo, na parte de espiritismo por conta própria, que muitos pseudos espíritas estão praticando. Porque em vez de estudar o espiritismo, não, estão fazendo espiritismo por conta própria. Aí por isso são taxados como pseudos espíritas. Eu falo até da ciência a qual eu milito, porque espiritismo é uma coisa, espírita é outra coisa. E 97% dos espíritas, que se diz espírita, estão deixando a desejar. Aí, pena de morte ocorre dentro do pseudo espírita. Pena de morte ocorre dentro das religiões que existem na Terra. Você sabia, né? Que existe de 40 mil a 60 mil religiões no mundo. Pena de morte ocorre nesse exato momento nas ciências, nas filosofias, na justiça da terra. Quando ela fecha os olhos à verdade e aceita o erro e faz vistas grossas. Pena de morte, nesse exato momento, ocorre no Brasil e no mundo com relação à política do Brasil e do mundo, mas a do Brasil está vergonhosa. Chega, vamos dar sequência aqui. Nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados. E a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Olha só para você ver. Se compararmos as garantias de que
entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade, de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe. Não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. É óbvio que existe sim um certo progresso em todas as áreas científicas. Vocês já pararam para analisar que hoje em dia, olha só para ver como são as coisas, o raciocínio aqui vai longe. Hoje em dia, os magistrados, uns 60% dos magistrados hoje são jovens. Vou usar aquele termo assim, gostoso. É uma molecada, mas são espíritos evoluídos. Sabe o que está acontecendo na ciência, aqui na justiça da Terra? Está havendo uma troca, gente. A justiça divina está retirando do palco aqui da Terra esses magistrados corruptos, e estão fazendo com que reencarne aqui espíritos mais evoluídos. Por isso, há várias mudanças nos códigos, na magistratura aqui na Terra. Observa para você ver a postura de um advogado jovem e de um advogado de 80, 70, 60 anos. Não é generalizando, isso é complexo, isso é relativo, tá bom? Cada caso é um caso. Isso aqui não é julgamento, isso aqui é estudo. Isso é estudo. Mas você observa quantos milhões de jovens advogados, jovens promotores, jovens juízes. Você já parou para analisar isso? Eu analiso tudo. Há umas 3 décadas atrás, porque eu sou dessa época, você entendeu? Os advogados, você entendeu? Eram aqueles advogados assim, com aqueles bigodão assim, ó, que vinha assim, fazia curva aqui, fazia até um V, uma coisa aqui, uma bola aqui de lado aqui, o bigode tão grande. 50, 60, 70, 80 anos, aquele advogado. Os maiores corruptos do mundo. Hoje não. Uns 60% dos advogados são espíritos evoluídos. Então eles agem de acordo com a lei. Veja bem a postura de certos juízes no Brasil. Agora tem uma cambada de urubu aí que logo vai para planetas mais inferiores, viu? Você viu que eu não disse o nome de ninguém. Eu não posso dizer nome. Até por uma questão de ética. Agora, outro item. Em todas as áreas. Você já parou para observar? Na medicina. Gente, eu fui me consultar esses tempos atrás, né? E quando eu adentrei ao consultório, levei um susto. Porque eu perguntei, eu tive a cara de pau de perguntar para a médica. Eu falei, mas a senhora vai me desculpar, mas quantos anos a senhora tem? Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu admiro a postura da senhora, eu admiro e parabenizo a senhora. Ela falou assim, eu tenho 23 anos, não acreditei.
Pelo amor de Deus, gente, não dá. 23 anos? Quando é que essa criatura entrou na faculdade? No vestibular? Essa criatura, isso é espírito evoluído. Então, observa. Hoje na medicina, 80% dos médicos são molecada. Você entende que esse termo molecada é carinhoso? É fofura. Tanto com os advogados, quanto com os médicos. Molecada, essa molecada. Entendeu? Em comparação a mim, porque 52 anos, 23 anos. Gente, eu tenho filha de 22 anos, no ano de 2022. Você entendeu? Na medicina, você já parou para analisar quantos milhões de médicos, moleques, jovens, essa molecada, essa coisa mais linda. E os professores, então? Nem se fala. A gente não vê, a gente quase não vê mais aqueles médicos velhos, médico de família, que as coisas atrasadas, que as bolsas que eles carregavam, que as pastas, né? Os espíritos evoluídos estão dominando tudo. Isso é espírito evoluído, essa molecada. Os professores hoje, a maioria são jovens. Os enfermeiros, a maioria, tudo jovem. É uma molecada. Espírito evoluído. Entendeu? Os cientistas, né? Tudo molecada em todas as áreas. Olha para você ver nas religiões. Os pastores, assim, são jovens. Mentalidade nova. Estão ali naquele conceito, mas o conceito é divino. Na hora que desabrochar, eles, pá, solta a novidade. Os padres são aqueles rapazinhos jovens. Agora, antigamente, não era aqueles padres assim de 90 anos. Coisa primitiva. Entendeu? Os políticos... Apesar que falar de político tá meio complicado, mas tudo bem. Mas você observa que está havendo uma troca na política também. Tem muitos políticos que tiveram muita oportunidade, não fizeram nada, foram deixados para trás e estão sendo deixados para trás. E muitos políticos novos estão assumindo, muitos governadores novos, muitos presidentes diferentes, podem não ser novos, mas diferentes de outras gremiações, você entendeu? Mas são espíritos evoluídos, isso é programação divina. Então nós entendemos, sim, Kardec está certo, é lógico, Kardec sempre esteve certo, nunca errou. Nós é que temos que raciocinar. Então, como ele disse aqui, ó, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. As leis estão mudando devagarinho. Estão mudando. Precisa muito ainda de mudança. Mas você entende que nós temos a ciência que merecemos, nós temos os governos, os políticos, nós temos a justiça, nós temos os filósofos, nós temos a religião, nós temos tudo que merecemos de acordo com o nosso nível evolutivo. Você acha que esse cabo de guarda-chuva que está deitado aí, entendeu? Que é teu marido, ou essa sombrinha sem pano, que é tua esposa, você acha que... Não, isso é uma bênção divina. Ame esse guarda-chuva, ame essa sombrinha sem pano. Esses filhos que te dão trabalho, ame-os.
Esses problemas que você tem passado, agradeça a Deus por esses problemas. Porque mais cedo ou mais tarde você teria que, perante a justiça divina, quitar os teus débitos. Então agradeça a Deus toda vez que, perdão do termo, toda vez que uma desgraça acontecer na tua vida. Porque não é desgraça, é um acerto de conta perante a justiça do Pai. Não é a justiça da terra, é a justiça divina. E intempéries todo mundo enfrenta. Dificuldade todo mundo tem. Como nós costumamos aqui dizer, problemas todos temos. Os problemas só mudam de nome e de endereço. Não é verdade? Às vezes a pessoa está com a dor de dente, o outro está com a dor de cabeça. É a mesma coisa. É o mesmo problema. Só que mudou de nome, porque em vez de dor de dente é dor de cabeça. Em vez de ser Sebastião, é Joaquim. Muda de nome, né? E de endereço. Então, gente, nós temos que agradecer a Deus por esse progresso. Agora, esse progresso, essa evolução vai se dando, vai ocorrendo através de, esse extirpamento desses viciados, desses preguiçosos que se encontram na Terra, que nunca quiseram evoluir e nem ajudar a evolução da humanidade. Por isso que estão perdendo terreno para outros que estão vindo para cá. Vamos para o próximo vídeo.